Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Ainda em pé como estamos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, eu queria agradecer ao nosso pastor, agradecer a Deus, as oportunidades que nós sempre temos de estarmos aqui aprendendo e estudando e falando da palavra de Deus em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo, e diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, meus amados irmãos, por gentileza. Nós vamos juntos meditar um pouco na palavra de Deus, naquilo que tem sido um dos temas para a nossa campanha de primícias, né? Eu creio que você, o senhor, a senhora, já foram abençoados nessa campanha de primícias, né? Quem aqui pode crer pelo Espírito Santo de Deus que já foi abençoado nas campanhas de primícias? Eu creio que já fui abençoado. E Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Nós estamos ainda consagrando ao Senhor o 8º mês do nosso ano, o 8º dia de primícias. Ainda tem muito mais que Deus pode e vai fazer para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Irmãos, Elias, o profeta, ele viveu dias de momentos extraordinários de ver e viver e experimentar coisas que faz a fé de qualquer um ser sacudida, ser edificada, ser acrescentada. Um dos momentos mais extraordinários do Antigo Testamento, ele pôde contemplar e ser protagonista com Deus de coisas, maravilhas que foram feitas da parte de Deus, que o olho humano, que os olhos humanos puderam contemplar. O povo viu, o povo viveu, o povo passou pelas coisas que Deus fez através do ministério desse homem, né? Sinais nos céus, né? A chuva sendo cessada, sinais na terra, né? A seca que veio por causa da chuva, fogo que desceu do céu em resposta de oração do homem de Deus, da palavra do homem de Deus, né? Coisas maravilhosas, avivamento, apostasia, a voz de Deus falando através da natureza, dos elementos, o vento vindo e sussurrando na orelha
dele, né? Falando com ele. Tudo isso Elias viveu, experimentou, e aqueles que estavam perto dele também viram pássaros servindo de garçom, irmãos. Devia ser pinguim, né? Pretinho, coisa chique. Eram corvos, irmãos. Corvos, né? Mas foi ordenado por Deus que aqueles pássaros levassem alimento para ele. Isso tudo Deus coordenando essas coisas e interagindo com o profeta e com o povo. E, não sei, irmãos, os dias que a gente vive são dias bastante interessantes, bastante diferentes. E, às vezes, as pessoas se perguntam, né? Onde é que está o Deus de Elias? Onde é que foi parar esse Deus poderoso que fazia, que acontecia, que mexia, que movia? E existe uma canção, nós já cantamos ela aqui. Os irmãos cantaram e eu acompanhei o pastor, né, para não atrapalhar, bem baixinho. Aonde estão os Elias? Aonde estão os homens, as mulheres, os crentes que se deixam usar como Elias por Deus? Porque a palavra de Deus me diz, a palavra de Deus nos ensina que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós não vemos os sinais que viram esta gente, os sinais que víamos, será que é Deus que mudou ou será que fomos nós quem mudamos? Aonde estão os Elias? Aonde estão aqueles que se colocam na mão de Deus? Deus? Como assim Deus? Deus está interagindo nisso? Deus está mexendo aqui, mexendo ali? Sabe, irmãos, às vezes nós queremos viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Eu já orei isso, irmãos. Eu já fiz essa oração para Deus. Deus, me deixa viver, me usa nas tuas mãos para viver o extraordinário do Senhor. Aquilo que o olho do homem não viu, aquilo que não desceu ao coração do homem, me usa para participar dessas coisas, para que o teu nome seja glorificado. Mas quando Deus vem e requer de nós ações extraordinárias, escolhas extraordinárias, que vão nos levar a ver o mover de Deus de uma forma extraordinária, we become shy. Nós ficamos tímidos. Nós, quem sabe, não temos coragem, quem sabe não temos a boldness, né? A força, a coragem, a maneira para poder atender às solicitações de Deus da maneira que Ele está nos pedindo, sem buscar acomodar as coisas que Deus nos está pedindo ao nosso conforto, às nossas preferências, mas atender aquilo que Deus está pedindo da maneira que Ele está nos pedindo. E eu acho que se nós tivermos o coração quebrantado ao ponto de atender a maneira que Deus está solicitando de nós, nós, sem dúvida, veremos o extraordinário de Deus. Sem dúvida, veremos o movimento sobrenatural de Deus. E isso vai trazer ainda mais glória para o nome do Senhor Jesus. Será que se Deus pedisse para nós hoje, se Deus nos pedisse hoje o nosso último pedaço de pão, será que nós daríamos? Se Deus te pedisse o seu último dólar, será que você entregaria na mão dele? Se Deus te pedisse o seu sonho hoje,
aquilo que você trabalhou, se preparou para realizar segundo a sua vontade. Se Deus te pedisse isso hoje, o que é que nós responderíamos para Deus? Qual seria a nossa resposta para o Senhor? Nós vemos no texto que lemos que as coisas estavam um pouco fora do normal. Deus decreta uma seca através do profeta. Deus manda que ele vá a um ribeiro, ali ele é servido por pássaros, alimento, e depois a água do ribeiro seca. A coisa está apertando. Mas não se preocupa, meu filho. Eu vou cuidar de você. Você vai sair daí de onde você está e você vai lá para a casa de uma viúva. Ih, rapaz. Se eu que sou homem, o negócio já está apertado, vai arrumar uma viúva para cuidar de mim? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas as coisas que talvez possam não fazer sentido para mim e para você, existem propósitos e ensinamentos que Deus está fazendo, está trabalhando para a glória do nome dele. Deus estava prestes a ensinar ao homem de Deus, à mulher e àqueles que estavam ao seu redor, e a nós hoje, um princípio que nos ensina a caminhar com Deus. Princípio de honrar a Deus através daqueles que o Senhor levanta para o representar. O profeta era um representante de Deus. E Deus ia usar aquela circunstância para ensinar para ela um princípio. Para aqueles que estavam ao seu redor, um princípio. Para mim e para você, um princípio. Obedecer à autoridade delegada por Deus é obedecer a Deus. Obediência àquele a quem Deus colocou sobre a nossa vida como autoridade é obedecer a Deus. Pastor, mas e se a pessoa que está sobre a minha vida escolher errado, fizer errado, pedir errado? Deixa que Deus cuida da pessoa. Da mesma forma que Ele cuida de você e de mim, para a glória do nome de Jesus. Mas, se a gente olha para esse texto, irmãos, nós vemos uma senhora, uma viúva, lá no versículo de número 9. Deus manda ele ir ter com a viúva que vai sustentá-lo. Aí no versículo 10 ele fala: então levantou-se e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Ele chega para aquela mulher e pede a ela que traga um pouco de água. Ela não conhecia ele. Ele também não conhecia ela. Em terra pagã, o camarada chega para uma senhora viúva que devia ali estar cuidando da sua vida, das suas coisas, e pede a ela um pouco de água para que beba. Se fosse uma outra pessoa, uma outra senhora, talvez virasse para ele e falava: oxe, rapaz, tá doida? Se enxerga, rapaz. Tu é um homem, tu é forte, vai lá pegar sua água e beba. Mas Deus conta com pessoas dispostas, irmãos. Deus conta com pessoas que estão dispostas a todo tempo. A todo tempo. A generosidade, irmãos, ela não nasce num momento, numa solicitação como essa, não. A pessoa que tem o coração propenso, que tem o coração inclinado a fazer o bem, a ser generoso, a ajudar, a cuidar, ela vive dessa forma, a vida dela é dessa forma.
Ela vê uma oportunidade de fazer alguma coisa boa por alguém, ela vai e faz. Ela vê uma oportunidade de satisfazer ou suprir uma necessidade, ela vai e faz. Ela se coloca à disposição, ela vai e coloca a sua vida, a sua conduta, a sua vida, ela é conduzida dessa forma. Nas coisas simples, nos momentos até que parecem inoportunos, momentos de escassez, momento de seca, momento de tempo que falta as coisas, ou que o mar não está para peixe, mas ela se coloca à disposição de Deus para servir aquele homem. Parar de pegar graveto para fazer a sua comida, para ir buscar água para uma pessoa estranha, parece um pouquinho fora do normal. Parece um pouquinho distante de uma realidade normal. Mas, após esse pedido, após pedir que a senhora busque água para ele poder beber, parece que Elias ainda não estava satisfeito com o pedido que fez. Ele diz para a senhora: olha, traz aí para mim um pedaço de pão na sua mão, traz para mim aí alguma coisa para mim comer. E aí esse momento, esse evento começa a ganhar um simbolismo, porque os alimentos faziam parte das ofertas que se traziam aos sacerdotes, de ofertas a Deus, das ofertas que o povo trazia para Deus, em sacrifício a Deus. Desse todo, os sacerdotes eles tinham direito a uma pequena porção das ofertas que as pessoas traziam para entregar a Deus. E como se fosse um símbolo de gratidão de um todo, as pessoas traziam uma porção pequena de farinha e azeite, e aquilo elas entregavam diante de Deus. E dali, um pedacinho daquilo era direcionado, ou era separado para o sacerdote. Quando Elias faz o pedido àquela mulher, a resposta dela é um tanto quanto interessante. Ela disse assim: olha, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Já não tinha mais esperança na vida daquela mulher. Ela já estava certa de que aquilo era o fim da história. Glória a Deus. Ela tinha exatamente o que era necessário para o milagre acontecer. Ela tinha exatamente o que Deus queria para trabalhar e fazer um milagre na vida dela. Quantos de nós nos chegamos perante Deus e quando Deus solicita de nós alguma coisa, a nossa resposta para Deus é: Senhor, mas eu não tenho tudo isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho condição de me dar assim. Quando há uma impossibilidade e o pedido de Deus parece que é o que vai te levar ao ponto final, meu querido irmão, ao ponto final, minha querida irmã, é aí que Deus começa a operar, é aí que Deus começa a mover, o sobrenatural começa a acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Parece que as coisas não fazem sentido, pois é por aí mesmo que nós temos que caminhar. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé e não pela vista. Se aos teus olhos a soma não fecha, é aí que Deus quer operar. Se você coloca no QuickBooks e não bate, é aí que Deus começa a operar. Puxa a planilha Excel, coloca lá, a soma não bate, os números não batem.
pode ir para frente, porque se Deus te falou, Ele vai operar, Ele vai abrir, Ele vai mostrar o caminho e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer para a glória do nome de Jesus. Um punhado de farinha com azeite é o que ela tinha. E é exatamente o que Deus precisava para poder fazer essa bênção acontecer na vida dela. Deixa eu abrir um parêntese pequeno aqui, meus irmãos. A palavra de Deus diz que essa mulher obedeceu à voz do profeta, voltou para casa, fez o que o profeta estava pedindo, porque ela entendia que havia a presença de Deus na vida daquele homem, mas que em obediência àquele homem, ela estaria obedecendo a Deus. E não sei se ela tinha esse conhecimento ou não tinha o conhecimento, mas a verdade é que ela estava dentro desse simbolismo estabelecido por essa circunstância. Ela estava cumprindo algo que é determinado na lei de Deus. Só que em essa viúva fazer isso, em essa viúva obedecer, em essa pessoa obedecer essa orientação de Deus, a Bíblia diz que ela tinha um filho e que ela ia fazer a comidinha para ela comer com o filho e esperar a morte. Deixa eu lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Quando o senhor e a senhora, estou falando aos pais aqui, em nome de Jesus, quando o senhor e a senhora decidem obedecer a Deus no extraordinário, naquilo que parece que desafia a matemática, o sentido das coisas, nunca se esqueça, ou se você decide não obedecer, deixa eu resolver essa parada aqui com as minhas mãos, deixa eu resolver essa situação aqui com o meu braço, porque isso que Deus está me pedindo parece loucura. Não se esqueça, tem gente te observando. O seu filho e a sua filha estão olhando para você. Eles estão olhando para vocês, e do que você fazer, do que você fizer, da decisão que você tomar em obedecer ou não a palavra de Deus, eles vão aprender direitinho, exatamente como você fizer. Eles vão aprender exatamente como proceder como crente. Pastor, mas a gente ensina, a gente fala. Mas diz o ditado que as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Pai, mãe, lembre que quando você estiver numa situação que é escolher andar por fé ou resolver as coisas da sua própria maneira, tem gente te observando, o seu filho e a sua filha estão lhe observando, os seus familiares estão lhe observando. Escolha honrar a Deus, mesmo que pareça que não vai ter porta, Deus faz aparecer a porta, Deus faz aparecer a provisão, Deus abre a porta e te faz passar por ela. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso me faz lembrar uma vez que nós estávamos numa competição acadêmica com os nossos filhos, no centro da Flórida. Era uma competição de escolas cristãs, e todos participavam das competições, e era uma coisa que a gente fazia como costume. Isso acontecia sempre no primeiro final de semana do mês de março. E todo primeiro final de semana, no nosso ministério, nós temos Santa Ceia. Sempre foi assim, desde que eu conheci a igreja aqui, me converti, e nunca mudou. E eu estava lá em Lakeland, Flórida, lá no meião, lá, Silmo. E eu peguei o telefone, liguei para o pastor e falei: pastor, eu só estou ligando para avisar o senhor que eu estou aqui com os meninos e tudo e tal, e acho que não vou conseguir chegar para a ceia. E o pastor, certamente dirigido por Deus, falou comigo ao telefone: meu amigo,
A vida de um líder que serve a Deus, muitas vezes, vem com alguns desconfortos e algumas escolhas que nós temos que fazer. Às vezes Deus requer coisas de nós, que nós temos que, por causa delas, sacrificar aquilo que parece ser o bem-estar até dos nossos filhos. Talvez ele não usou essas mesmas palavras, irmãos, mas foi o que registrou aqui na cachola. Eu desliguei o telefone com ele e falei: pastor, já entendi. Desliguei o telefone, saí, fui encontrar minha esposa, falei: minha filha, pega os meninos, let's go home. Como assim? Eles ganharam medalhas, tem a cerimônia de entrega de medalhas, tem mais coisa a participar. Eu falei: minha filha, let's go home. We have something bigger to do. Nós temos algo maior para fazer. E aqui eu quero publicamente agradecer aos meus filhos por nunca terem se revoltado com essas loucuras que o pai deles pedia eles para fazer, e até hoje pede ainda. Mas é que a gente ouve a voz de Deus, irmãos. E eu não tenho como deixar de obedecer a Deus, mesmo que isso venha por um pouquinho de tempo, em satisfazer um filho meu, uma filha minha. Eu preciso obedecer a voz do meu Senhor. Ele falou no meu coração, eu sei que Ele falou. Obedece, meu irmão, obedeça, minha irmã, porque o fruto você vai colher mais tarde. O fruto vai vir sobre a sua vida. Um dia nós estávamos numa reunião social, aniversário do diácono Carlos, do Carlão. E nessa reunião, uma irmã falou com a minha esposa: ah, minha filha, olha, já não está mais aqui, viu, pastor? Infelizmente. Falou com a minha esposa: ah, minha filha, espera chegar no high school, você vai ver. Chegou no high school, não passa. Pode ter certeza, porque você está falando aí que está todo mundo bonitinho na igreja, tá, mas chegou no high school, já era. Ela chegou no carro, sentou do meu lado, a primeira coisa que ela falou era que a gente estava indo embora para casa: papai, a moça falou assim, 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 assim. Eu falei para minha filha: a palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós estamos plantando semente boa. Nós estamos plantando semente boa. Nós estamos oferecendo para Deus aquilo que Deus nos deu de melhor. Nós estamos oferecendo o princípio para Deus. E nós não podemos colher outra coisa senão a bênção de Deus, a glória de Deus na nossa vida e na nossa família. Glória ao nome de Jesus. Tem uma ali, tem um aqui, tem outro ali, tem outro acolá. São só 4, viu, irmãos? A gente pensou em ter mais, mas não sei. As pernas tremiam um pouquinho. Quando você decide escolher, quando você escolhe, coloca primeiro as coisas de Deus, coloca primeiro, faz primeiro o bolo para o profeta, em obediência à palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque na maioria das suas vezes, assim como Deus pede a essa viúva através do profeta aqui, para que ela traga um bolo primeiro para o profeta, nesse caso aqui, sabe, ele até revelou para ela qual era a consequência da sua obediência. Ele disse assim, olha, e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me para fora, depois farás para ti e teu filho. E aí ele vem com uma promessa de bênção, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vai lá, faz o bolinho, traz aqui primeiro o que é de Deus, e depois Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar dos seus. Sabe, irmãos, a cabeça da gente às vezes fica a 1000 por hora, né? E eu sento com os meus filhos e a gente conversa, já são adultos, já são homens já. E eu converso de coisas com eles, de fazer negócios, de abrir empresa, de constituir negócios e tudo e tal.
E a gente conversa, ri, já abrimos e fechando umas 15 empresas na cabeça aqui. E que pai não quer ver os seus filhos bem-sucedidos, irmãos? Né? Que pai, no meu caso, que pai que não quer ver o filho ter pelo menos um barquinho de 37 pés, entendeu? Uma coisinha singela, uma coisa besteirinha. Né? Uma casinha aqui na beira desse córrego aqui, gente, entendeu? Qualquer pai quer isso para os filhos, irmãos. Ainda mais vocês convidaram nós lá para comer uma picanhazinha no sábado e no domingo, né, pastor? Aí, companheiro, o negócio fica bom. Mas eu não troco nada disso, irmãos, pela salvação deles. Eu não troco nada disso por ver meus filhos aqui louvando no coral dos jovens. Eu não troco nada disso por ver meus filhos indo para o CONAD, sendo abençoados. Eu não troco nada disso por ver meus filhos falando língua estranha, orando, lendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, sendo usado por Deus para ministrar a palavra de Deus. Eu não troco nada disso, irmãos. Eu prefiro obedecer à voz do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque Deus, quando Ele me salvou, sabe? Eu aceitei Jesus já na vida adulta, irmãos. E quando Jesus me salvou, tinha uma frase na palavra de Deus, nem lembro onde é que está escrito, mas diz assim: crê e será salvo tu e a tua casa. E eu não posso deixar de crer nisso, irmãos. Eu não posso deixar de crer que Deus se move e fala no coração dos meus filhos, da minha família, daqueles que estão próximos de nós. E que eles tenham o mesmo ardor e o desejo de servir a Deus que nós temos, para a glória do nome de Jesus. Durante a crise de 2008, algumas pessoas, nosso pastor já falou isso aqui várias vezes, os irmãos já ouviram. Algumas pessoas passaram a receber como salário aquilo que eles dizimavam. Eu fui uma delas, pastor. O senhor conhecia a nossa vida econômica e financeira. Os tesoureiros conheciam a nossa vida econômica e financeira. Nós deixamos de ganhar muita coisa. E durante os tempos de dificuldades, aquilo que eu dizimava era o que Deus colocava dentro da minha casa, para a gente comer, para a gente beber, para a gente vestir, para a gente andar de carro. Eu lembro uma vez que nós estávamos... a gente trabalhava com mortgage nessa época, acho que a André e o Fernando vão lembrar disso aí, eles estavam trabalhando com a gente naquela época. Nós trabalhávamos juntos. O mortgage, quando você trabalha com mortgage, é muito fácil de você trace your finances, né? Colocar suas finanças, porque é tudo cheque, não tem cash, não existe cash. É tudo cheque, transferências e tal, tudo... É muito fácil você depositar e tirar dízimo e tudo e tal. Mas aí chegou o tal da loan modification, é fazer rearranjo dos empréstimos e tal, e nós fizemos isso aqui muitos anos. E nós começamos a trabalhar com isso. As pessoas que eram os donos das casas, eles pagavam profissionais para fazer esse trabalho de corretagem, modificar os financiamentos. Eu estou explicando com mais detalhes, irmãos, porque eu sei que tem muita gente que chegou aqui nos Estados Unidos depois de 2008, 2009, 2010 e não tem nem noção do que é que nós estamos falando, né? Então, eu comecei a guardar um dinheiro que eu recebia em cash, que eu precisava comprar um carro e também pagar a escola dos nossos filhos. E eu comecei a colocar esse dinheiro num lugar lá em casa, que eu não vou contar para você onde é que era. Tem muita gente aqui que vai lá em casa, né, pastor? Aí fica sigilo. Só que porque era cash, naquela bagunça toda, recebe, correria e tal, eu acabei não dizimando em algumas porções, irmãos. E o pastor estava ministrando aqui sobre finanças um dia. E no segundo dia, era um seminário de 3 dias, no segundo dia Deus falou comigo. Aquele dinheiro lá, está errado. Eu falei, maravilha, Senhor. Vamos fazer um acordo aqui, Jesus? Eu dizimo em tudo que está lá guardado e trago para cá e está resolvido. Está todo o dinheiro santificado. Né? Um negócio bom, né? Eu já tinha dizimado uma porção, não tinha dizimado outra.
É um acordo bom, né? Jesus falou, não. Eu falei, tá bom, então o senhor quer 20%, vou dar 20%. Ele falou, não. Traz tudo para cá. Vamos começar de novo. Vamos provar do cuidado de Deus na sua vida. E eu lutei com Deus, confesso, irmãos. Eu lutei com Deus. O pastor sabe, as nossas continhas bem organizadinhas, bem tal. E eu trouxe aquele dinheiro para cá, irmãos. Trouxe aquele dinheiro aqui. Eu não me lembro se o pastor chamou aqui no púlpito, eu entreguei aqui de cima, dei o testemunho. Acho que foi bem assim que aconteceu. Meus filhos nunca ficaram sem escola, irmãos. A minha casa nunca ficou sem carro, para a glória do nome de Jesus. Se você for lá em casa hoje, tem mais carro do que driveway. Estamos até tentando expandir um pouquinho para caber tudo lá. Porque isso é o cuidado de Deus. Quando nós obedecemos a voz de Deus nas coisas que parecem não fazer sentido, é só um testezinho de Deus para você passar nele pela fé e Deus te abençoar e Deus prosperar a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mais recentemente, isso aqui o pastor já sabe, eu preciso dar esse testemunho aqui. Esse cheque está aqui na minha mão. Eu recebi ele no dia 22 de agosto de 2022. 22 de agosto. Já fazem 6 meses. 6 não. Quase 6 meses, 5 meses. Esse cheque veio de uma seguradora. Teve um problema no telhado da minha casa, entrou um pouco de água, danificou o piso do segundo andar da minha casa e algumas paredes. E eles mandaram esse dinheiro. Quando começou, eu olhei para esse cheque e falei, isso aqui não resolve nem os parafusos que eu tenho que comprar. Literalmente, irmãos, eu peguei esse cheque, botei dentro do envelope de volta, botei na gaveta e larguei lá. Larguei lá. Deixei lá quieto. De tão enorrado que eu estava do valor que eles mandaram. Para o que o trabalho que tem que ser feito de restauração representa, ok? Nós começamos a campanha de primícias. Eu estava orando e falando, bom, o que nós vamos dar de primícias? Já vinha pensando há alguns dias e tudo, e eu peguei um determinado valor e eu coloquei no meu coração aquele valor, ok? Aí, antes de ofertar, eu mandei uma mensagem para minha esposa e falei, minha esposa, como é que nós vamos ofertar para as primícias? Ela pegou e mandou de lá para cá um valor que era 5 vezes maior do que o que eu tinha colocado no meu coração. Isso não me surpreende muito, irmãos. Tá? Isso não me surpreende muito. Eu sou meio apertadinho assim e ela é mais, né, normal. Sempre tem o balanço do casal. Só que aí eu falei, então tá bom, vamos fazer isso. Aí nós fizemos um envelope, ela fez um dela, eu fiz um meu, nós contribuímos e fomos para casa. No outro dia de manhã cedo, eu pus o joelho no chão e fui orar. No meu devocional de manhã cedo, fui orar, fui falar com o Senhor. E Deus me fez lembrar dessa frase que está aí no seu estudo, que o nosso pastor colocou aqui no nosso estudo. Se o que você tem na sua mão não é o suficiente para você viver ou para resolver o seu problema, é porque isso é fruto, é porque isso é semente e não é fruto. E semente, ela só dá fruto quando ela morre. No momento que o Espírito Santo de Deus falou isso no meu coração, ele me fez lembrar desse cheque. E eu entendi, pelo Espírito Santo de Deus, que esse cheque não era fruto, não é fruto, ele era semente. E essa semente tinha que ser plantada para poder a bênção chegar. Só que esse cheque é 2 vezes o valor que ela falou. Eu tinha falado um valor, ela vem e fala outro que é 5 vezes maior do que o meu. Aí Jesus vem e fala, não, é maior do que o seu, é maior do que o dela. É 2 vezes o que ela falou. Eu falei, ai Jesus, tá bom, é semente, vamos plantar. E está sendo plantado, todo dia nós estamos plantando. Jesus não resolveu o problema ainda. Mas demorou um tempo para a chuva voltar a cair na terra. Mas ela voltou a cair.
E a terra foi abençoada. E sem dúvida a bênção chegou na casa daquela viúva. E sem dúvida a bênção vai chegar aí na sua casa também. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que segura, fala, não, isso não faz sentido. Tem gente que trava, não, isso não é humanamente possível. Vai faltar, pois vai faltar se você não entregar. Vai faltar se você não cumprir a vontade de Deus. Vai faltar se você não der o primeiro que é de Deus. Porque o que Deus pode te dar é muito maior do que nós podemos conseguir com a força do nosso braço. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A história dessa mulher, irmãos, estava próximo à miséria, ou ela estava na miséria, próximo da morte. Mas, em ser generosa e fiel para com Deus, Deus a abençoou. Enquanto a dificuldade não passou, a farinha não acabou-se da panela, o azeite não secou dentro da botija. Ela fez o que ela precisava fazer, ela foi cuidada por Deus, e Deus abençoou a vida dessa mulher. Eu queria ler com você, com os irmãos, uma passagem que está em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Olha que coisa tremenda. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória ao nome de Jesus. Posso pedir a igreja para ficar de pé, pastor? Por gentileza, irmãos, vamos nos colocar de pé. Olha, essa moça foi desafiada por Deus, mas ela escolheu, sem sombra de dúvidas, entregar aquilo que era de Deus, a porção que era de Deus, obedecendo e honrando o homem de Deus na vida dela. Ela recebe a bênção de Deus. Quando eu estava orando e estudando a respeito desse estudo, Deus me fez perceber claramente, irmãos, claramente, 2023 vai ser um ano em que, através da autoridade delegada de Deus, através daquele que Deus colocou sobre a sua vida, para velar e cuidar da sua vida, seja ele o pastor do ministério, nosso pastor, seja ele um pastor dirigente da congregação, seja ele um líder de um grupo, de um departamento ou de uma família cristã, são todos autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida para exercer cuidado por nós. No ano de 2023, Deus vai te pedir alguma coisa que parece impossível, que parece irracional. Se lembre do dia de 8 de janeiro. Se lembre do dia 8 de janeiro. E faça como a viúva. Eu vou dar primeiro para Deus. Eu vou dar o que é do Senhor em primeiro lugar. E você vai ver a mão e a bênção de Deus sobre a sua vida. Olha, não é só dinheiro na salva, irmãos. Não é só zelo enviado para a tesouraria da igreja. Não é só isso. Deus vai te pedir dias, horas, tempo, talento, coisas que Ele tem colocado na sua vida. Em 2023, Ele vai pedir para você.
Mas não vai vir com uma voz impositiva, não, vai vir com uma voz de Deus, suave e branda, solicitando, pedindo que você se mova em direção à presença de Deus, pedindo que você responda com uma resposta favorável àquilo que Deus está te solicitando, que parece ir contra a razão, contra as possibilidades. Se lembre do dia 8 de janeiro e escolha entregar o que é de Deus. É um desafio da sua fé, é um desafio para o seu coração, mas só aí você vai poder provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, oferecendo ao Senhor. Quem sabe você está aqui conosco pela primeira vez e você tem ouvido essa palavra, a palavra que Deus está falando aos nossos corações. E Hebreus, a carta aos Hebreus que nós acabamos de ler aqui, diz que o nosso sumo sacerdote, Jesus, o nosso Elias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele entende a nossa dor, os nossos desafios, os nossos problemas, e Ele se compadece de nós. Só que Ele pede para que a gente se achegue ao trono da graça dEle, para que em tempo oportuno nós possamos ser ajudados. Quem sabe você ouviu a palavra de Deus aqui esta manhã e você tem enfrentado dificuldades na sua vida. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que Jesus hoje está te convidando, te chamando para recebê-lo no seu coração, em primeiro lugar, receber a Cristo como seu Senhor. E em tempo oportuno, Ele vai te ajudar, Ele vai estender a sua mão, Ele vai abrir as portas para você. Ele vai começar resolvendo o maior problema que o homem lutou por anos e anos e nunca conseguiu resolver: o problema do pecado. Ele vai começar lavando a sua alma, lavando você com o seu precioso sangue e garantindo a sua entrada lá no céu para a glória do nome de Jesus. Será que existe alguém aqui que pela primeira vez quer receber a Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador? Será que você ainda não entregou a sua vida a Jesus? Será que você ainda não entregou o seu coração para Jesus, mas gostaria de provar desse cuidado extraordinário dos céus e de Deus na sua vida? Se você é essa pessoa, se quem sabe algum convidado nosso, irmãos, possa dar uma mãozinha de ajuda, e nós queremos pedir que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas enquanto o Espírito Santo de Deus vai falando no seu coração aí, a nós aqui, que já temos caminhado com o Senhor, eu não vou pedir para você vir à frente, porque está tudo tomado aqui. Mas aí mesmo do seu lugar, no seu coração, 2023 se põe diante de nós como um ano, um tempo que Deus vai solicitar algo que parece irracional e impossível de nós. Escolha ofertar primeiro a Deus. Escolha oferecer primeiro a Deus. Escolha servir primeiro a Deus. E Ele vai sustentar e abençoar a sua casa, a sua família, os seus propósitos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus não muda e não falha, Ele permanece sempre o mesmo, poderoso e tremendo, agindo
Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sempre o mesmo, é o Todo-Poderoso, tremendo Deus E tremendo, agindo Ele, quem impedirá? eu gosto de ser crente pentecostal, porque nós temos a convicção de que o Espírito de Deus dirige o culto. E Ele faz como Ele quer. E Ele trabalha como Ele quer. Não é? O pastor Cássio disse, você fica aí no seu lugar. E enquanto ele estava ministrando, eu disse, Deus está falando aos corações. Eu sei que Deus está falando aos corações. E ele falou de muitos desafios aqui. E coisas que Deus faz. Desafios que aqueles que têm experiência com Deus sabem. Às vezes você vê uma pessoa abençoada por Deus e fala, esse aí teve sorte, esse aí está bonito na fotografia, esse está bem, né? Mas você não sabe por onde esta pessoa passou e os desafios que ela aceitou de ser fiel a Deus quando não havia perspectiva. Deus falou com você. E eu sei que hoje você quer entregar aquilo que Deus falou com você. A sua vida, a oferta de primícia que você não entregou, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus falou. Não se esqueça, se o que você tem na mão, aquilo que você tem na mão, não é suficiente para o que você precisa, é porque não é fruto, é semente. Nós não somos de pedir dinheiro nessa igreja. Nós ensinamos as pessoas a serem fiéis a Deus e desfrutarem da bênção de Deus. As pessoas às vezes chegam aqui e observam as coisas e comentam e dizem de como este povo é abençoado. Nós não vivemos pedindo dinheiro para você. Nós não queremos o seu dinheiro, nós queremos a sua fidelidade. Porque se você for fiel a Deus, você vai ser aqui, ali e além, em qualquer lugar do mundo que você estiver. Em qualquer lugar que você chegar, em qualquer congregação do nosso ministério que você chegar, você vai ser bênção em nome de Jesus. E por causa da sua fidelidade, nós já estamos espalhados por muitos países do mundo. Uma igreja como essa, uma igreja pequena que faz missão, não é? Nosso secretário de missões ainda ontem me disse, pastor, nós estamos socorrendo um país na Europa que está com necessidade, nós precisamos socorrer. E é um trabalho já estabelecido há tempos, não é um desbravamento que estamos começando agora. Nós estamos orando para começar um trabalho forte na Áustria e na República Tcheca. Estamos recomeçando na Bélgica. Mas esse país é um outro país que já está estabelecido há tempo e que neste momento está com uma necessidade. Ele disse, essa semana nós mandamos parte para suprir parte daquela necessidade. E ficamos esperando para que na próxima semana, Deus mandasse o recurso. Eu disse, hoje Deus mandou o recurso, pastor. Através de uma pessoa, Deus mandou o recurso para a glória do nome do Senhor Jesus. Fidelidade. Uma pessoa que foi fiel a Deus, que não imaginava que nós tínhamos essa necessidade, porque nós nem compartilhamos essa necessidade com você, mas mandou exatamente o valor que era necessário. Não é isso, pastor Cláudio? Deus não muda, Ele não falha, permanece sempre mesmo. Ele é poderoso, Ele é tremendo, agindo Ele, quem impedirá? Somente se Deus falou com você, e você precisa trazer a sua oferta completa para Deus. Eu quero abrir a oportunidade para você. E como o pastor Cássio disse, eu não estou falando de oferta financeira.
Eu não estou falando de dinheiro. Se é dinheiro que Deus lhe pediu, que Deus lhe orientou que fizesse, ok, venha, traga, coloca no envelope, joga aqui em cima do púlpito, depois os diáconos vão pegar. Mas eu estou falando de oferta de vida. Eu estou falando de comprometimento com Deus. Não é trazer uma oferta com um significado físico, é com um significado espiritual. Traga a Deus a sua fidelidade. Em nome de Jesus. 30 segundos para a sua bênção de prosperidade. Sai do seu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus e traga. O Deus não muda e não falha. Ele permanece sempre o mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é tremendo. Agindo Ele, quem impedirá? Oh, Deus não muda e não falha. Permanece sempre o Aleluia. poderoso, E tremendo. tremendo Deus Agindo Ele, quem impedirá? A última vez, bem forte, bonito, todos. Deus não muda. Adore ao Senhor. Louve a Deus. e não falha. Falha. Permanece oh, Todo-Poderoso, tremendo Deus, agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Levante a sua mão, vamos orar. A palavra de Deus diz, Paulo disse, eu quero que os homens orem levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Se você tiver uma mão santa, sem ira e sem contenda, levante agora, para orar ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Pastor Humberto. Soberano Deus, o Deus que não muda, o Deus poderoso, o Deus tremendo, o Deus eterno, aquele que permanece sempre, sempre o mesmo, Pai. Na Tua presença nós estamos, os Teus filhos aqui estão prostrados, Pai, oferecendo, Deus da glória, como premissa. Remandarai, sobanamai. És falado, Senhor amado, nesta manhã aos nossos corações, Pai querido eterno. O rio pode secar, mas a tua promessa permanece a mesma, Senhor. O rio pode, a circunstância pode atrapalhar, a circunstância pode mudar, mas Deus não muda, Ele permanece sempre o mesmo, Senhor amado. Nesta manhã receba, receba cada vida dedicada a Ti nesta manhã, Senhor. Receba, Pai querido eterno, cada projeto dedicado a Ti nesta manhã. Receba a oferta, Pai. Receba o comprometimento e compromisso contigo nesta manhã. Usa cada vida nas tuas mãos para fazer diferença neste ano, Senhor. Ajude-nos a olhar para além do rio. Ajude-nos a olhar para além das circunstâncias, Senhor. Ajude-nos a olhar para além da porta fechada, para além daquilo que aperta, Senhor. Ajude-nos a levar os nossos olhos não para o monte, mas para o céu, de onde nos vem o socorro, Pai. Dá-nos a tua bênção, da tua proteção, Senhor, e permita que o teu nome seja glorificado na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Jesus.